Agora nós vamos falar da letra que traz o conceito básico por trás de toda a história criada pelo Bruce Dickinson, que está aqui, ó, no novo disco da carreira solo do vocalista do Iron Maiden, The Mandrake Project. Inclusive, é a música que dava o título ao álbum lá no início, lá em 2014. Depois ele resolveu mudar para o Projeto Mandrágora. Vamos conhecer detalhes sobre Eternity Has Failed, sexta faixa do mais novo disco do vocalista do Iron Maiden, aqui em carreira solo. Bora trocar ideia. Vocês estão no canal Metal Musicast. Esta é a série comentando Bruce Dickinson. Já temos 5 vídeos. Este é o sexto. Confiram lá na playlist todos os outros e vamos até o final. Depois nós vamos encerrar todos os vídeos falando de todas as letras desse disco aqui, beleza? Então fiquem comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma informação interessante, sempre comentando. Vocês sabem que eu curto muito ler o que vocês escrevem aí. A faixa que saiu agora como Eternity Has Failed, ou seja, a eternidade falhou, já tinha sido gravada com uma ligeira alteração no título, que aqui no The Book of Souls ela se chama If Eternity Should Fail, né? E se a eternidade falhasse? Tá aí nessa condicionante, né? Aqui para o Bruce Dickinson não tem condicionante não, a eternidade já falhou. E nós vamos ver que a letra já estava lá escrita em 2014, o Bruce Dickinson disse isso já nas entrevistas. E o título do disco seria, né, Eternity Should Fail, mas depois ele resolveu trocar para The Mandrake Project. Muito provavelmente porque já havia gravado a música ali no disco do Iron Maiden. Ficaria estranho depois gravar o disco da carreira solo com o mesmo título. E ele busca então o título O Projeto Mandrágora. Também já explicou nas entrevistas que ele demorou para encontrar esse título, que ele gostou desse lance de chamar de projeto porque fica parecendo uma organização criminosa, uma coisa assim científica. Mas ele traz aqui a ideia da mandrágora. Vocês conhecem o que é essa tal dessa planta mandrágora? Ela é muito querida, muito cara para os caras que professam a magia, as teorias de ocultismo aí, como é o Bruce Dickinson. A mandrágora é uma planta que já vem de culturas ancestrais. Tem gente que diz até que ela não existe, mas é possível na botânica identificar que existe uma certa família desse tipo de planta. Mas o pessoal aí que é da magia gosta de trazer a supressão da mandrágora como uma planta com poderes mágicos principalmente afrodisíacos, poderes que despertam aí desejos e que também ajudam muito na fertilidade. Vocês sabem que a mandrágora é citada até na Bíblia judaica. Tem uma passagem da Bíblia do Antigo Testamento em que duas personagens bíblicas ali, a Raquel e a Lia, que são duas mulheres, né, as duas mulheres do Jacó que é neto do Abraão, o pai do povo hebreu, e na época os caras tinham esse tipo de casamento, né? Casavam com mais de uma mulher. E Raquel e Lia eram as mulheres de Jacó. Lia já tinha dado 4 filhos para o neto de Abraão. E Raquel era infértil. Então o filho da Lia, ele sai para os campos e colhe mandrágoras e traz para a Lia. Ela já tinha dado 4 filhos ali para o seu marido, mas ele leva para ela. E a Raquel pede aquelas plantas, né? Ela diz, olha, me dê aí as mandrágoras, que é para ela, né, Raquel, a infértil, passar a ter fertilidade. E a Lia dá a planta, né, em troca de uma noite com o marido, né? Então a Raquel fala, me dá a planta que eu deixo você lá ficar uma noite com o nosso marido. Está escrito na Bíblia isso. Então ela dá a planta para a Raquel, mas não adianta nada. Raquel não tem um filho por conta da mandrágora. E a Lia, que foi lá, né, passar a noite com o marido, tem mais um filho, tem o 5º. Então a mandrágora não funcionou. Mas está lá na Bíblia já. Então a gente vê que em culturas ancestrais já tem a história de que a tal mandrágora gera a vida, gera a fertilidade. Não é à toa que o Bruce Dickinson escolhe
para batizar o seu disco, porque ele quer falar da vida eterna. Vou contar para vocês também aqui que o Bruce Dickinson aborda de uma maneira indireta uma outra premissa dos ocultistas, que sempre buscam esse lance de vida eterna também, ou pelo menos de muita longevidade. Você pega nos escritos ancestrais dos ocultistas, sempre tem essa busca por viver muito mais do que a vida humana naturalmente comporta. E a gente sabe também que isso vem de uma reação ao que está constando também na Bíblia judaica. Se a gente vai lá, preste atenção, é interessante, preste atenção, o Bruce Dickinson esbarra nesse tema, eu acho interessante eu contar para vocês. Se você pega a Bíblia judaica, que a gente chama de Antigo Testamento, tem lá aquele momento em que Adão está com Eva e Eva vai lá e come a maçã. Vocês conhecem toda essa história, não é? Depois que a casa cai para o Adão, Deus resolve tirá-lo do jardim do Éden. Tirar Adão e Eva também. Mas tem uma passagem da Bíblia que eu vou até ler para vocês. Tem uma passagem ali que mostra muito a origem, né, dessa limitação da vida, ou seja, de nós não termos a vida eterna. Está em Gênesis, no capítulo 3, nos versículos de 22 a 24. Então, vou ler para vocês. Peço licença aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Curiosidade aqui, Deus, o Criador de todas as coisas, aqui para a Bíblia judaica, que também é considerada para o cristianismo, ele está falando com alguém. Ele está falando com alguém que é possível interpretar seja Jesus, porque Jesus também, lá no Evangelho de João, logo no começo, ele é identificado como o verbo, ou logos, na palavra grega, né, o conhecimento pleno de todas as coisas, inclusive pleno da divindade. Então, esse conhecimento pleno de todas as coisas, que se faz carne, que encarna como um ser humano, ele está desde o começo dos dias. Isso o Evangelho de João diz. Quando você faz uma interpretação sistemática de todos os capítulos da Bíblia, você identifica que aqui, em Gênesis, Deus está conversando com Jesus. Então ele diz, eis que o homem é como um de nós. Eis que Adão se tornou quase que um Deus, um semideus, é como um de nós, porque ele foi lá e conheceu da árvore do bem e do mal, sabendo o bem e o mal. É aqui diz a Bíblia aqui. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida. Olha só, no Jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A serpente fez com que Eva comesse o fruto da primeira. E aqui Deus diz, né, conversando muito provavelmente com Jesus, que Adão vai avançar agora para comer o fruto da árvore da vida. O que isso significa? Significa que se ele comer, ele viverá eternamente. Exatamente o tema da letra e do álbum todo, aí, da história toda que o Bruce Dickinson está criando, né? Da eternidade. Então vejam que Adão iria pegar o fruto da árvore da vida e viver eternamente. Só que Deus, né, o Senhor Deus, está escrito aqui na Bíblia, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, que andava ao redor com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Achei interessante porque aqui tem uma premissa contra a qual os ocultistas se insurgem. Os ocultistas, eles não aceitam, vamos dizer assim, eles não aceitam o conhecimento que está contido simbolicamente, pelo menos, na passagem bíblica que eu acabei de relatar para vocês. O Bruce Dickinson já expôs que há dois protagonistas na história, um deles é o professor Lazarus, outro é o Dr. Necrópolis. E ele fala que um deles é obcecado pelo ocultismo. Então o próprio Bruce Dickinson admite isso. Bom, o nome da música, diz o Bruce Dickinson, né, que também seria o nome do álbum, vem de um episódio dos quadrinhos do Doutor Estranho. E o Bruce Dickinson diz também que ele ele está se inspirando em toda a história que ele está criando na série Watchmen, que foi criada pelo Alan Moore. E o Alan Moore, durante a série
Watchmen, ele tinha como fio condutor uma filosofia, certo? Que foi revelada apenas nos últimos episódios. Bruce Dickinson diz que está fazendo o mesmo aqui com o projeto Mandrágora, com The Mandrake Project. Então, tem uma filosofia por trás. Até mesmo, eu tenho dito que não me interessa tanto as explicações que o Bruce Dickinson tem dado como interpretação oficial, porque ele não quer revelar a filosofia que está por trás da história. Então ele está despistando um pouco, ele mesmo diz isso nas entrevistas. A filosofia já estava um tanto mais clara no segundo episódio das Comic Books e ele retirou, colocando no último episódio, que é o 12º, porque ele não quer revelar agora. Então, a série de vídeos aqui, ela tem essa finalidade, a gente ficar nessa busca pelos significados que estão ocultos, que o próprio Bruce Dickinson gosta de colocar como um jogo que ele faz com os fãs. Ele disse que acha muito mais interessante as coisas desta forma. Eu acho interessante destacar alguns pontos da letra. Não vou ler a letra inteira, porque ela é muito extensa, o vídeo vai ficar gigante. Mas o fato é, nas primeiras estrofes, a gente percebe que há alguém recebendo a alma de outra pessoa que acabou de morrer. Então, diz lá, here is the soul of a man, aqui está a alma de um homem, here in this place for the taking, aqui nesse lugar para ser tomada. Vejam que a história gira em torno do Dr. Lázaro, do Dr. Necrópolis e do Professor Lázaro, que são pessoas que pretendem capturar a alma de quem morre e colocar em outros corpos. Bruce Dickinson já disse isso também. E aqui a letra vai nesta linha, né? Tem ali um momento em que muito provavelmente tem alguém que acabou de morrer e um outro personagem está tomando a alma daquele que acaba de morrer. Time to speak with the shaman again. Hora de falar com o xamã novamente. Então é um ritual xamânico. Curiosamente agora o Bruce Dickinson diz que os shows do Iron Maiden parecem para ele um ritual xamânico. Não é à toa. Conjure the Jester again, conjurar o bobo da corte novamente. Muito interessante o arquétipo do bobo da corte, que é aquele personagem que utiliza o humor e o deboche, até mesmo contra a realeza, contra os nobres, para dizer algumas verdades, para fazer algumas críticas. O Bruce Dickinson já foi muito chamado de o bobo, né, de um cara tolo, principalmente pelos empresários do Iron Maiden, pelo pessoal que comanda o escritório de empresariamento do Iron Maiden. O Bruce Dickinson já contou isso, que diziam que ele parece meio bobo, um bobalhão. Vejam que na capa do Accident of Birth, ele já se coloca ali, aquele personagem, o Edison, né, o filho do Ed, é um tanto uma projeção do próprio Bruce Dickinson, dando ali uma pancada em alguém que parece um dos dois empresários do Iron Maiden. Então aqui mais uma vez, conjurar o bobo da corte novamente, ou seja, aquele que é chamado de bobo, que se faz de bobo, mas na verdade com seu humor, com seu deboche, está falando verdades e colocando o dedo na cara dos donos do poder, de quem está na realeza, na nobreza. Black Dog in the Ruins is howling my name. O cão preto nas ruínas está uivando o meu nome. Curiosamente, tem todo um ritual para colher essa tal dessa mandrágora. As superstições, as lendas dizem que ao arrancar a raiz da mandrágora do solo, ela dá um grito. Isso acontece lá no Harry Potter, né? Ela dá um grito que mata a pessoa que está colhendo. Então, tem todo um ritual. É preciso colocar um cão amarrado na planta, né, nas folhas, jogar um pedaço de carne para o cão correr e aí arrancar, mas aí também o grito da mandioca e da mandrágora vai matar o cão, então a pessoa tem que se afastar, tampar os ouvidos. Tem toda essa lenda em torno da tal da mandrágora. E aqui, não à toa, o Bruce Dickinson faz um cão uivando o nome da pessoa nas ruínas. Então o cão nem morreu, mais ainda, ele não está nem aí pro grito da mandrágora, ele está até uivando o nome da pessoa. Parece muito um ritual, né? Soul Heals de Soul também. Então aqui está a alma de um homem. Continua, né? O Bruce Dickinson nas próximas estrofes faz toda uma referência ao começo do mundo. Eu já falei para vocês da tradição bíblica do Antigo Testamento, do começo do mundo. O Bruce Dickinson continua dizendo: There are strange believers, há crentes estranhos in all of us, em todos nós. Então veja que ele coloca a condição de uma pessoa crer
em religiões, em divindades, como algo estranho, né? Há crentes estranhos em todos nós. Ele faz sempre essa crítica. Aqui é interessante que ele coloca The Dark Redeemer, o Redentor sombrio. É um contraponto com Jesus. Na tradição cristã, Jesus é o Redentor de toda a humanidade. Ele vai redimir toda a humanidade, né? Desde a sua crucificação, e vai acontecer isso no juízo final. E quando pegamos o livro de Apocalipse, nós vemos que João, que escreveu o livro do Apocalipse, vê Jesus na sua glória de julgador final da humanidade, todo de branco, uma roupa branca, barbas brancas, cabelo branco, resplandecente, brilhando mais do que o sol. Então aqui Bruce Dickinson faz o contraponto colocando The Dark Redeemer, ou seja, é o contrário de Cristo, é o Redentor sombrio, que não é redentor de nada, não redime nada, mas se coloca aqui, até porque a letra diz, You sign the contract, você assina o contrato, and lose your mind, e perde sua mente, ou seja, a pessoa que foi fazer o tal contrato, o tal pacto, não com o Redentor da humanidade, que a tradição cristã diz que é Cristo, mas com o inimigo de Cristo, que também a Bíblia fala. Bom, aí tem o refrão, há algumas alterações em relação à letra que foi cantada lá no Iron Maiden, até mesmo no final, né, tem uma narração falada do Bruce Dickinson, que é curta aqui no seu disco solo e é mais extensa lá no disco do Iron Maiden, que reforça essas ideias de ocultismo, de magia, de uma entidade espiritual que toma a alma da pessoa, que se afeiçoa a ela durante a vida e agora na hora da morte é aprisionada. Tudo isso é o que gira em torno da letra de Eternity Has Failed, do Bruce Dickinson, do projeto Mandrágora. Espero que vocês estejam curtindo, bora para a próxima. Forte abraço, valeu!